Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional para que você possa meditar durante o dia, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa ministrar de maneira específica ao seu coração. Amém? Então, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. E a partir do verso 31. Mateus 26, 31 diz assim o texto. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados, esse é um texto bem interessante, que está ali às portas do julgamento e da crucificação de Jesus, e Jesus está dando algumas instruções, conversando com seus discípulos e preparando-lhes o coração acerca daquilo que viria a acontecer. Como ele diz, o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Então, em alguma medida, Jesus estava tentando preparar o coração dos discípulos para aquilo que estava às portas, que ele seria preso, julgado, crucificado, morreria, mas ele também deixa claro que ele iria ressuscitar. Mas eu quero trazer um questionamento, ou eu quero convidar você a pensar um pouco sobre uma figura que aparece aqui nesse texto, né? Um personagem bem interessante que é o apóstolo Pedro, e que Pedro tinha uma postura que nos desafia a pensar sobre a nossa própria postura. Sempre que eu leio sobre Pedro, sempre que eu penso a respeito dele, eu sempre penso a meu próprio respeito. O quanto eu sou parecido com ele, ou quantas coisas precisam ser diferentes na minha vida do que foi na história dele. E eu quero compartilhar com você alguns sinais, na realidade, para ser mais preciso, 3 sinais de imaturidade. Pedro é o discípulo emblemático no que diz respeito ao processo de transformação de Deus na vida de um homem de Deus, para ajudá-lo a sair da imaturidade, para levá-lo à maturidade. Como você bem sabe, Pedro sempre foi muito impulsivo, sempre foi aquele que ia na frente, sempre falou aquilo que lhe vinha na cabeça. Pedro foi sempre aquele que se metia em algumas confusões, trocava os pés pelas mãos, mas, em contrapartida, é o discípulo que nós conseguimos enxergar de uma maneira bem clara o processo de tratamento de Deus na sua vida. O modo como Jesus foi lapidando o seu coração e foi modificando a sua história. E a gente vê o cume desse processo lá no livro de Atos, quando Pedro se levanta como o grande líder da igreja, aquele que vai alavancando o processo de pregação da palavra, até que o apóstolo Paulo se converte, e aí eles começam, em alguma medida, a espalhar o evangelho em 2 vertentes. Mas o fato é que Pedro, durante toda a sua história que nós vemos antes da crucificação de Jesus, ele foi um cara imaturo. E a imaturidade, ela é um sinal de que nós precisamos de crescimento espiritual. Assim como muitos de nós somos imaturos no nosso cotidiano, na nossa vida, nós precisamos que o Senhor trate com o nosso coração a fim de que possamos alcançar a maturidade, ou seja, aquela estatura em que o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, que a gente encontra o nosso destino e começa a viver o propósito de Deus para a nossa história. Mas aqui eu listei de maneira específica desse texto, mas certamente deve ver muitos outros, 3 sinais de imaturidade. O primeiro deles você
percebe que Jesus está tentando preparar o coração dos seus discípulos aqui, e ele diz que vai morrer, que as ovelhas serão feridas, que ficarão dispersas, e o coração de Pedro logo salta e diz, não, isso não vai acontecer, ainda que venha ser um tropeço para todos, acontecer com todo mundo, isso definitivamente não vai acontecer comigo. E Jesus o adverte, Pedro, você vai me negar, né? Hoje mesmo, essa mesma noite. E Pedro mais uma vez diz, não, ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei. E aí todos acabam seguindo a fala de Pedro. Mas, amados, o primeiro sinal de maturidade que eu enxergo, inclusive às vezes na nossa própria vida, na minha vida, é quando nós colocamos a nossa fé em um patamar maior do que ela é capaz de alcançar. Os imaturos, eles declaram uma fé muito maior do que aquela que eles têm de verdade. Isso é interessante que nós conseguimos enxergar isso em uma passagem muito visível na vida de Pedro, que está lá em Mateus capítulo 14, verso 22 a 33, que é aquela passagem que Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz, não, então eu vou aí, e no momento em que ele sai do barco e o vento, ele começa a sentir o vento, ele afunda. Então, amados, nós, imaturos, muitas vezes, estamos pensando a respeito da nossa fé, ou colocando a nossa fé num patamar maior do que o que ela realmente é. Pense comigo, se o Senhor decidisse nesse exato momento provar a fé que você diz ter, a fé que você constantemente está afirmando que tem, essa fé inabalável, essa fé poderosa, ele encontraria verdadeiramente essa fé no seu coração? Então, muitas pessoas, quando provadas num tempo importante para as suas vidas, elas acabam revelando que a fé que outrora elas apregoavam ter, definitivamente era fake. Em segundo lugar, e aí isso é muito visível aqui em Pedro, é que o imaturo, ele pensa de si mesmo mais do que ele realmente é. Quando Pedro diz, não, você pode ser um tropeço para todos, mas definitivamente para mim não será, ele está pensando demais a seu próprio respeito. E o imaturo, na maior parte das vezes, ele está sempre se colocando como alguém forte, como alguém poderoso, como alguém que é aquilo que de fato não é. Então nós precisamos olhar para a nossa própria vida e enxergar quem somos de verdade, a fim de que o nosso coração não esteja se enganando ou tentando enganar outros a respeito daquilo que nós somos. Porque o imaturo fala muito de si. Ele fala muito sobre aquilo que ele pode fazer, ele fala muito sobre quem ele é, que ele é mais espiritual, que ele é super poderoso, quando na realidade ele não é essas Coca-Colas todas. E foi o que aconteceu com Pedro. Jesus mostrou para ele que de fato ele não era tudo aquilo que ele acreditava ser. E em terceiro lugar, o imaturo ele diz coisas, né? Ele faz promessas que ele não pode cumprir. Como quando Pedro diz, ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei. E quantas promessas nós acabamos fazendo para Deus, dizendo para Deus em momentos emotivos, em momentos emocionais na nossa vida, e que de repente nós somos completamente incapazes de cumprir essas promessas. Senhor, eu morrerei contigo. Senhor, eu te louvarei, mesmo que situações catastróficas aconteçam na minha vida. Senhor, eu farei isso. Senhor, eu farei aquilo. Senhor, e quantas coisas nós estamos prometendo a Deus, nós estamos dizendo a Deus, quando na realidade somos completamente incapazes de cumpri-las. Então, amados, esses são os 3 sinais claros da imaturidade. É quando a minha fé está superestimada, ou seja, eu coloco a minha fé num patamar que definitivamente ela não tem. Quando eu penso demais a meu próprio respeito, ou quando eu falo demais. Eu falo coisas que eu sou completamente incapaz de cumprir. E sabe como Deus trata a imaturidade do nosso coração?
assim como ele fez com Pedro, a primeira coisa que Jesus faz, ele revela a verdade do nosso coração a nós mesmos em um momento de prova. Eu vou repetir. Deus revela a verdade do nosso coração a nós mesmos. Porque às vezes o imaturo ele não consegue enxergar a si mesmo, não consegue observar seu próprio coração, ele está sempre se superestimando, quando na realidade ele não é todas essas coisas que ele afirma ser. E foi o que Jesus fez. Jesus, ele revelou a Pedro a verdade do coração de Pedro, para que ele pudesse se tocar, para que ele pudesse cair em si. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, ele se dá conta do que Jesus havia dito. O seu coração é exposto, ele coloca os 2 pés no chão, ele percebe, é verdade. Eu não sou tudo isso aquilo que eu pensava ser. Eu não sou esse super crente, eu não sou tão super poderoso, eu não sou esse cara tão espiritual quanto eu achava ser. E aí a Bíblia diz que ele se retira para orar e chorar, para chorar amargamente. Amados, o fato é que Deus ele precisa revelar a verdade do nosso coração para que nós percebamos o nosso nível de maturidade. Porque tem coisas que definitivamente nós não conseguimos enxergar. A gente acha que é, nós afirmamos que somos, mas apenas o momento da prova, como aconteceu com Pedro, apenas o momento da prova é capaz de revelar aquilo que de fato há dentro do nosso coração. Aquilo ou o tamanho da nossa fé. A prova revela o tamanho da nossa fé, a prova revela aquele que realmente somos, a prova, ela revela aquilo que somos capazes de fazer, e não somente aquilo que somos capazes de dizer. Então, meu querido, Deus, o objetivo de Jesus, do Senhor, é descortinar o nosso coração para nós, porque Ele já conhece. Mas é nos fazer enxergar de maneira viva, de maneira verdadeira o nosso coração, a fim de que nós possamos nos arrepender, nós possamos clamar a Deus, nós possamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados, e a fim de que nós possamos ser tratados para que em Cristo Ele possa nos ajudar a crescer em maturidade. Amém? Então, que em nome de Jesus Cristo, Deus, esses dias, possa revelar o teu coração para você mesmo, a fim de que você enxergue o seu nível de maturidade e possa estar caminhando, estar colaborando com o processo de tratamento de Deus na sua vida, para que nós chegamos à estatura do varão perfeito. Amém? Então, Deus abençoe, meus queridos, dê um dia abençoado para você e que essa palavra ecoe no seu coração e possa frutificar em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.